deixa eu fazer uma apresentação do nosso papo, dar uma contextualizada no nosso papo. Bom, gente, como vocês sabem, hoje é o 5º episódio da série Ícones da Esperança. É a série onde a gente conversa sobre o legado de luta, de fé, o legado espiritual, o legado de transformação social de cristãos e cristãs que mudaram a história da humanidade. E aí, hoje a gente vai falar de uma brasileira, pediatra, sanitarista catarinense, indicada 3 vezes ao Nobel da Paz. Ela foi responsável por tirar o Brasil do mapa da mortalidade infantil e o trabalho dela inspirou diversas entidades humanitárias no mundo inteiro. A multiplicidade de ações e o protagonismo dela em diversas áreas fez da história dela uma inspiração que foi muito além da fé que ela professava. E foi durante o trabalho, foi trabalhando, que em 2010 ela faleceu. No meio do terremoto, de um terremoto no Haiti, onde ela integrava uma missão e cumpria uma agenda de compromissos e de palestras. Zilda Arnes, irmã do arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, ao lado de quem ela sempre esteve à frente da ação social da igreja, é hoje a nossa homenageada aqui na live e nessa noite. E para falar dessa mulher especialíssima, um cara não menos especial, queridíssimo jornalista, mestre em teologia, grande youtuber. Dá para falar que é youtuber, né? Porque dá. Não sei se dá para falar que é grande, mas que é da bola youtuber. Um cara que eu admiro pra caramba, manda muito bem. Vitor Fontana. Vitor, boa noite, velho, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite da gente e por aceitar aqui o desafio. Eu sou muito grato pelo convite, Carlos, porque assim, dentro do meu histórico de formação como cristão, eu diria hoje como estudioso, e o trabalho que você desempenhou faz um pouco parte dessa história, Usina 21 faz parte da minha história, então para mim assim, é muito prazeroso, é muito gostoso estar aqui, né? Eu tive noites muito agradáveis lá na Alesp, fazendo parte de um dos comitês de Usina 21, se não me engano, em 2011. É isso aí, 2011. Se não é isso, 2011, e foi um período muito agradável. Edições anteriores eu só participei, né? Mas em 2011 eu estava lá junto com a equipe gestora, foi muito bom, isso faz parte da minha história também. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com uma pessoa que é corresponsável na minha formação. Pô, velho, obrigado. Fico feliz demais de ouvir isso. E eu queria começar falando da primeira curiosidade que eu sempre tenho quando a gente fala de Ícones da Esperança. Porque imagino também que é a curiosidade de quem está assistindo nesse momento, de quem está participando aqui com a gente. Como é que você se interessou pela história da Zilda Arnes? Sabe que isso é um negócio engraçado, porque o meu pai, ele tem um histórico de vida, assim, que ele sempre foi muito preocupado em fazer com que eu entendesse o que foi a vida dele, na infância, na adolescência. Então, se você olhar para mim, eu sou o privilégio brasileiro em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu cresci num lugar bom, eu tive educação boa, eu sou branco, homem, heterossexual. Se você pegar o pacote do privilégio e jogar numa pessoa, enlatar, sou eu. Não é a história do meu pai. Não é a história do meu pai. A história do meu pai é outra, né? Diferente, de quebrada mesmo. E sempre fez questão de me mostrar isso. Sempre fez questão de me mostrar isso. Ainda assim, quando eu percebi que a miséria de Salvador, quando a gente foi morar lá, que eu era criança, isso era bem criança mesmo, era diferente da miséria que ele me mostrava em São Paulo, aquilo para mim foi um choque. Porque eu entendi o que era pobreza. Meu pai cresceu num lugar, Carlos, que chama Cidade São Jorge.
É o bairro, talvez, um dos mais pobres, talvez o mais pobre de Santo André. Fica bem na divisa com Mauá. Ah, eu sei onde é. Eu sei onde é. Né? Fica bem na divisa com Mauá. A gente ia bastante para lá, mas a pobreza ali não é a pobreza que eu vi em Salvador quando a gente mudou para lá na década de 80, de ver a criança desnutrida, brincando no córrego. Aquilo para mim foi um choque, com um olhar de criança. E eu percebo que em boa parte das nossas realidades, e talvez em parte da realidade de algumas das pessoas que estão nos assistindo, fica fácil esquecer o que é miséria no Brasil. Porque no dia a dia você não vê. Ou você vê, mas você vê de dentro do carro. Ou você vê, mas é uma coisa muito passageira. E você volta para sua casa, ainda que você não tenha uma casa luxuosa, é diferente. E então, na minha adolescência, eu fico sabendo que tem gente preocupada com aquela situação, daquela criança, que me chocou quando eu era menor ainda. E a Zilda entrou na minha vida, na minha adolescência, conhecendo esse tipo de trabalho. E com uma certa frustração de ser protestante e ver pouco da minha fé envolvida nisso, e ver muito do catolicismo envolvido naquilo. Mais tarde, eu mesmo viria a conciliar de maneira mais ecumênica a questão de entender o católico como meu irmão na fé mesmo, para valer, que na minha adolescência os distintivos teológicos falavam muito mais alto. Né? Mas a Zilda começou a entrar nisso daí. E eu comecei a me interessar por isso. Minha mãe passou a trabalhar na parte preventiva, na área psicológica, com gestantes e bebês, e aí o trabalho da Zilda começou a fazer muito parte do trabalho dela também. Começou a ser uma coisa um pouco retroalimentada. E então vem uma admiração, eu gosto do trabalho dela, estou sempre acompanhando, e acontece o tal terremoto no Haiti. Mais uma vez, aquela história da Zilda fazer um pouco parte, por meio de um choque, daquilo que eu gostava, daquilo que eu tinha como norte. Um dos meus nortes teológicos no sentido de uma teologia prática, vívida e vivida no dia a dia, no cotidiano. Quando eu venho fazer meu mestrado, já tinha feito seminário, venho fazer meu mestrado aqui na Flórida, eu encontro aqui na Flórida uma comunidade haitiana muito grande, inclusive alguns colegas de turma haitianos. E aí, quando se fala com um haitiano sobre Brasil, você fala que você é brasileiro, o haitiano ele tem uma conexão conosco muito grande. Você sabe que eu trabalhei, um parênteses só, eu trabalhei muito próximo da comunidade haitiana, assim como da comunidade boliviana, dos nossos irmãos andinos, por causa do meu trabalho com migração, refúgio e tal. É isso mesmo. Eles têm uma paixão pelo Brasil, pela gente. E é uma coisa, assim, assustadora, o quanto que o haitiano gosta de nós. Aqui na Flórida, eu acho que isso é mais intenso, talvez, do que no Brasil, porque o que acontece? O haitiano ele vem para cá, e aqui ele é o oposto do que eu sou no Brasil. Se eu sou o pacote de privilégio no Brasil, o haitiano ele vem para os Estados Unidos, ele é o pacote do desprivilégio. Por quê? Ele é negro, a segregação racial aqui é um absurdo. Né? Como tem racismo no Brasil, tem aqui os contornos, talvez tenham algumas diferenças particulares, né? Mas o cara sofre já por causa da cor da pele. Aí, num segundo momento, o que acontece? As comunidades imigrantes aqui, elas se juntam, e você tem pessoas da sua etnia que estão aqui há mais tempo, que acabam te ajudando, têm um poder aquisitivo mais alto, estão aqui há mais tempo e acabam, né, que garante para você. Então o brasileiro ele vem para cá, ele procura os brasileiros. O haitiano ele vem para cá, procura os haitianos, só que o haitiano bem de vida aqui não é tão bem de vida quanto o venezuelano bem de vida. Então ele já é mais pobre, ele traz menos dinheiro do Haiti, a comunidade aqui tem menos dinheiro, ele tem o problema da cor. Terceiro problema, a língua. Todo mundo fala espanhol ou inglês, ele fala crioulo. Então, aí, quarto problema. Entre os negros daqui, o haitiano também se encontra numa certa dificuldade de entrosamento, porque existe uma rivalidade entre eles e os jamaicanos muito forte, mais forte do que entre a gente e argentino. É verdade. E aí, o que acontece é o seguinte, quem que acolhe esses caras? Com quem que o haitiano se dá bem aqui? Os brasileiros. Eu cheguei a ouvir uma frase, Bezerra, assim, que eu fiquei...
um haitiano, ficou amigo da minha esposa por causa de trabalho e tal. E aí ele falou, eu gosto de vocês por causa do futebol, eu gosto de vocês por causa da cultura, mas eu gosto de vocês porque vocês tratam a gente como ser humano, eu gosto de vocês porque vocês tratam a gente como gente, eu gosto de vocês porque vocês tratam a gente como um igual. Então tem esse lance, essa simbiose. Eles não gostam muito, em geral, de falar do terremoto, mas os que são mais esclarecidos conhecem Zilda Arnes. Conhecem o trabalho porque ficou famoso lá na época. A história, tinha uma missionária brasileira, tinha... Não, ela gerou um impacto enorme no Haiti, né? Exato. Até porque, venhamos e convenhamos, não é tarefa para qualquer um ser indicado 3 vezes ao Nobel da Paz, né? Não é. De outro brasileiro com tantas indicações. Mas não, eu um pouco entrando na história dela. Entrando um pouco na história dela. Ela era muito conhecida pelo sorriso, por aquele olhar sereno, né? Pelo abraço, né? Que ela gostava sempre de dar, sempre abraçando e tal. Eu estive com ela uma única vez, pessoalmente. Ela foi uma grande influência sobre a minha vida, sobre o meu trabalho. Eu cheguei a aprovei na época que eu era vereador na Câmara, a gente criou um prêmio, que foi quando ela esteve lá com a gente. O prêmio Zilda Arnes, que era um prêmio que contemplava, isso lá por 2002, 2003, que contemplava, que destacava e que premiava todas as principais iniciativas sociais na cidade de São Paulo. Era o prêmio Zilda Arnes. Então, para mim, ela sempre foi uma grande inspiração, né? E ela tinha essas características. Ela tinha o sorriso fácil, o abraço fácil, né? Mas quem vivia pertinho dela dizia que não era para confundir isso com uma postura dócil, sabe? Aquela coisa mais dócil, passiva, porque ela também era super enérgica. Como é que era a Zilda na relação com as pessoas? Isso é uma coisa interessante, Bezerra, porque assim, se você for olhar tudo que ela fez ao longo da vida, então, é médica, é sanitarista. Para ser médica, ela teve que brigar para ser. Ainda mais? Nossa! Na época ela estudou, né? Na época ela estudou, o fato de ser mulher era um tabu, né? Pra gente, às vezes, a gente não consegue pensar, imaginar que houve um período em que uma mulher entrar na faculdade de medicina era um tabu. Exatamente. Mas para ela foi. E aí, quando você olha para os feitos de Zilda, o que ela foi estabelecendo, você percebe o seguinte: a gente às vezes tem uma visão romantizada, e talvez uma visão machista romantizada nesse sentido, de achar que a mulher ligada a ações humanitárias e tal é uma freirinha. Ainda que a gente saiba que, por exemplo, ainda que a gente sabe que Madre Teresa também, no seu convívio mais íntimo, também era uma pessoa de muita energia e tal. Mas você pega a Zilda, ela é uma gestora acima de qualquer coisa, e de primeiríssima linha e qualidade. Ninguém funda as instituições que ela fundou e alcança o sucesso que ela alcançou em diversas frentes sem que haja ali, ao lado do sorriso meigo, ao lado da docilidade, ao lado da compreensão amorosa, inclusive teológica dela, ao lado de tudo isso ter objetividade, métrica, ciência. Uma cientista, foi uma cientista, e que trabalhava por parâmetros científicos, resultados científicos mesmo. Então, ninguém faz o que ela faz sendo 100% dócil o tempo todo. É dócil quem precisa de doçura. Mas no dia a dia, no hábito de se gerir alguma coisa, eventualmente você precisa de rigidez, de energia, de cobrança. Você, como gestor público, sabe disso. Claro. Você é uma pessoa dócil no trato, eu sempre tive essa imagem de você. Agora, é evidente que circunstâncias e situações vão exigir
Claro. que você tenha, eu não sei se, além de energia, eu não diria dureza, mas eu diria assim, objetividade. Uhum. Você tem Assertividade, firmeza. assertividade, firmeza. É assim, você tem um parâmetro. Esse parâmetro diz se você está sendo bem sucedido ou mal sucedido numa ação. Você tem parâmetros de uma ação está sendo realizada ou não está. Quando não está, você precisa fazer alguma coisa. Então você tem planejamento, execução, checagem, ação. Não é muito difícil, é gestão pura e simples. E ela era boa de gestão. É simples assim. Ó, tá cheio de amigos aqui. Tem um amigão, pastor lá em Salvador, o pastor Zé Almeida, o Zé Almeida de Paulo, olha só, a Carla Barreto, o Serginho, tem um conterrâneo, o Adriano Ferreira, conterrâneo da Zilda, que é de Criciúma, tá falando que ela é de Forquilinha, ali do lado. Mas é o seguinte, você estava falando que ela é uma cientista, né? É fato. E ela fez uma ação, eu acho que muita gente, eu acho que hoje em dia, até pela velocidade das informações, por essa muitas vezes incapacidade nossa, que é um traço característico nosso, cultural, de a gente valorizar os legados, da gente contar as histórias, da gente preservar as memórias, preservar os legados e as lembranças. Eu penso que tem muita gente que... eu não sei se de fato tem a dimensão da importância e do impacto do trabalho da Zilda Arnes, né? Porque ela teve ela teve uma atividade, uma ação genial, né? Que era genial, que era simples, que era barata, que era eficiente, que foi uma espécie de ovo de Colombo na época, né? Que ela lançou, que foi o uso daquele soro caseiro. Ela ensinava a se fabricar o soro caseiro para combater a diarreia. E aí... na Bahia isso foi gigante, Carlos. Não, e é isso que eu queria falar com você. Porque é o seguinte, se muita gente hoje tem dificuldade em compreender a dimensão do trabalho dela, acho que era importante a gente dar uma contextualizada, porque assim, muita gente pode falar, nossa, mas qual que é a importância de se fazer um soro caseiro para populações atingidas pela diarreia? Cara, qual que era a gravidade da doença à época, por exemplo, comparando, e qual é hoje? Só para a gente ter um parâmetro e tentar contextualizar a história dela. Então, Carlos, assim, essa eu acho que é uma das grandes importâncias, porque diarreia mata. Isso é uma daquelas coisas que eu estava comentando no começo da live, que é o seguinte, a gente mora no apartamento, a gente pega o nosso carro, a gente tem contato com a pobreza de fazer tchauzinho de dentro da janela, e a gente não tem dimensão de que diarreia mata no Brasil e mata até hoje. Uma coisa tão simples quanto diarreia mata no Brasil e mata até hoje. Só que mata menos por causa da Zilda. Esse é o ponto. Isso é importantíssimo de se destacar. É verdade. Então você pega, ali na década de 80, quando começa o trabalho dela, o trabalho de Zilda ela é um trabalho que tem muito em comum com uma grande parte desses ícones da esperança, uma grande parte deles que já foram e alguns que devem vir por aí, que é um trabalho baseado no quê? Conceder para as pessoas o mínimo de informação. E com o mínimo de informação você salva vidas. Com o mínimo de informação, e aliás, talvez tenha sido por isso, inconscientemente, que eu tenha lá atrás escolhido o jornalismo na minha carreira. Olha só. Porque, assim, não por causa de Zilda, mas por causa desse princípio que ela aderiu e que ela elevou à 11ª potência, quer dizer o seguinte, que, aliás, foi um choque dela. Isso é uma coisa interessante também, que ela mesma dizia, que ela, quando viu que tinha gente que morria de diarreia por causa de falta de saneamento básico, etc., etc., ela ficou chocada. Porque essa é a nossa realidade, Carlos, nesse Brasil tão desigual. De ser colocado de frente com a miséria e sempre ficar chocado com a criatividade que a miséria tem em matar a gente. E o quanto que a informação salva vidas nesses contextos. E aí o Soro Caseiro vem numa dessas iniciativas, talvez a principal, de dizer, olha,
num contexto de desidratação, seu filho não precisa morrer. É isso. É isso. E você sabe uma coisa, Vitor? Eu destaco sempre o seguinte. Você quer ter a dimensão, você quer discernir, porque tem muita gente falando em nome de Deus na arena pública. Usa-se versículos. Aliás, textos bíblicos viraram até slogans. Slogans de governos, slogans de partidos, slogans de líderes e tal. Eu acho o fim da picada, mas cada um dará conta de si mesmo. Agora, o que demonstra a dimensão de comprometimento de um cristão na arena pública com as verdadeiras pautas do reino é a valorização e a garantia da vida. E uma frase que você falou sintetiza o que é a ação pública de um cristão, o que é a ação pública de uma cristã, como Zilda Arnes. Você disse o seguinte, hoje morre menos gente por causa da Zilda. E, na verdade, o trabalho de um cristão, de uma cristã na vida pública, tem que ter isso como resultado, tem que ter isso como legado. Esse é o principal sinal de que o reino chegou. Esse é o principal sinal de transformação. Você estava falando da década de 80, né? Ela começou, lá no comecinho da década de 80, em 83, ela começou o projeto da Pastoral da Criança, que acabou, em algum tempo, acabou se transformando em referência mundial, e eu me lembro que ia sendo repetido em vários países. Na época eu estava na faculdade de medicina e a Zilda foi se transformando numa referência mundial quando se falava em saúde pública, né? E basicamente ela fazia visitas domiciliares, pesagem de crianças, uma abordagem em que os pais eram, por assim dizer, empoderados, preparados, sensibilizados, né, para tomar as ações necessárias com os cuidados da criança, e que é uma tipificação que pode e que deve ser feita através da igreja. Porque é uma ação orgânica, é uma ação capilarizada, e ela fez isso muito bem. Ela envolveu a comunidade, envolveu os voluntários e envolveu a estrutura capilarizada da Igreja Católica. Exatamente. Fosse isso uma ação governamental, eu imagino que a burocracia ia travar. Mas eu não tenho dúvida. Você acha que a maior vantagem do trabalho dela, para finalizar aqui a minha pergunta, para passar a bola para você, mas você acha que a maior vantagem do trabalho dela foi trabalhar o voluntariado das mães? Então, olha só, isso é um negócio que é genial, Carlos, porque é o seguinte, um dos maiores problemas da turma que estuda teologia, sabe qual que é? Eles viram os cabeçudos, e aí eles começam a olhar para coisas simples do ponto de vista teológico, às vezes simplistas e simplórias, é verdade, né? E desvalorizar aquilo. E por trás de tudo isso que a Zilda fez, tinha princípios teológicos simples, às vezes simplistas, mas na simplicidade teológica dela, a teologia imbuía a ação dela de empoderamento das pessoas e tinha esse resultado. Porque o que acontece? Essa capilarização que você falou, eu não posso fugir aqui, e eu acho que na minha boca isso fica eu não acho que seja constrangedor para você falar isso, mas para mim não é nada. Para você eu não acho que seja, mas talvez alguém pudesse achar. Mas isso é uma das coisas, Carlos, que a gente tem que entender, que uma das piores coisas que pode acontecer no nosso país é a tal da demonização das ONGs. Por quê? Por quê? Porque a Pastoral da Criança, em grande medida, foi financiada publicamente. Claro. Ela não tinha as amarras burocráticas do governo. Ótima lembrança, Vitor. Né? E aí o que acontece? Ela não tinha as amarras burocráticas do governo, mas a Pastoral da Criança, você pegar aí o financiamento dela, durante muito tempo, era mais de 50% o governo financiando. E aí o que acontece? A ação inteligente e bíblica da Zilda, que ela pega, esse é um negócio genial, que assim, é quase Orígenes, de tão alegórico que é, mas funcionou, que é pegar a multiplicação de pães e peixes, e pensar na multiplicação de informação e de ação solidária, né?
Você fala assim, como exegeta, você fala, pô, Zilda, não é por aí. Esse texto não está falando disso. Não interessa. Não interessa. Dentro dessa interpretação alegórica dela, ela permite que o princípio mais basilar do cristianismo, que é o amor ao próximo, acabe norteando uma estratégia extremamente útil que assembleianos conhecem há mais de um século, que é o seguinte: a igreja chega onde ninguém mais chega. É isso. Imagina se todas essas igrejas fossem muito bem informadas a respeito de algumas ações sociais. O poder que isso teria é precisamente isso que Zilda faz. Ela usa essa capilarização, que a igreja chega onde ninguém mais chega, e fala qual a informação estratégica e simples que qualquer pessoa dentro dessas igrejas pode repassar, que vai diminuir a mortalidade infantil drasticamente. E aí é por meio dessas mães, dentro dessas igrejas, com soro caseiro? Sim. Mas outras medidas de sanitarização simples, que vão acabar sendo apoiadas depois. Olha só, a Zilda chega primeiro na ação de sanitarização, por exemplo, de campanha de lavagem de mãos, do que chegam os órgãos de comunicação de massa. Claro. Depois de Zilda, é que você vai ter TVE, TV Cultura, TVs estatais, que também tem gente que demoniza, que é um desserviço demonizar a TV estatal. Quem demoniza a TV estatal está agindo contra a vida, mas isso é outra conversa. Que depois a TV Cultura vai chegar, que depois a TVE vai chegar para fazer campanha de lavagem de mãos, que depois Rede Globo vai colocar nos alertas e plantões da década de 80, década de 90, como se fazia o uso do soro caseiro. O Jornal Nacional tinha lá, como que faz o soro caseiro? Quem começou foi a Zilda. Mas depois o Jornal Nacional vai lá e, cara, era campanha nacionalizada. Combate ao vibrião do cólera. Foi o Estado brasileiro que combateu o vibrião do cólera? Não foi a sociedade civil. Né? O Estado brasileiro teve um papel, que foi, na época, né, nós estamos num período de pandemia difícil e tal, que o Estado tem o seu papel e a gente tem que cobrar o Estado do seu papel. O Estado brasileiro já acumula no seu passado um histórico muito sangrento de ocultação de doenças, de epidemias, que a gente não precisa falar de todas aqui, né? Mas no caso do cólera, o cólera foi uma crise grave, talvez não tão grave quanto a atual, mas foi uma crise gravíssima. O Estado brasileiro teve um papel, mas a sociedade civil foi fundamental no sentido de campanha o tempo todo, de ferver a água, filtrar a água, aquela coisa toda que na década de 80, década de 90 a gente viu acontecer. Sim. A própria dengue. Então, menos um pouco, eu diria menos um pouco, né? Porque esse protagonismo na década de 80 era muito maior. E tem uma outra coisa que eu estou pensando aqui, que você está falando desse protagonismo, importantíssimo, esse papel importantíssimo que as ONGs cumprem. E aí nós não estamos falando de picaretagem, porque no meio disso tem picaretagem. Só que picaretagem, assim, picaretagem que você faz? Você cria filtros melhores, você cria melhores mecanismos de controle, de transparência, isso é outra coisa. Né? Ninguém está defendendo picaretagem, porque a maioria das ONGs do país não são de picaretas. São heróis anônimos espalhados pelo país todo. Além da ação concreta, tem mais uma coisa, Vitão, que é o quê? Que é a formação de agentes públicos. Eu, por exemplo, eu fui treinado, capacitado, sensibilizado numa ONG. Eu descobri a minha própria vocação política atuando como médico desse jeito. Atuando como médico nas comunidades, sensibilizando. Eu sou gineco-obstetra, mas o meu trabalho era o quê? Prevenção do câncer ginecológico e câncer de mama. A questão da própria valorização, humanização do pré-natal, que depois a gente acabou trazendo para a vida pública com o programa Mãe Paulistana e tal. Mas assim, da onde sai isso? Da minha formação médica na universidade, da formação tradicional? De jeito nenhum. São as ONGs, são as igrejas que nos levam a esse contato direto com a pobreza, para além do livro, né? Porque você gosta de falar de livro, falar do pobre, do livro, da fotografia, desculpa, assim, tem o seu papel na academia, tem o seu papel no monitoramento, na avaliação de políticas públicas, mas nada substitui
A presença, o olhar, o toque, o estar na ponta, né? Essa experiência de viver lá. Eu acho que nisso, a Zilda, o legado da Zilda, da Pastoral da Criança, é muito, muito... É gigantesco, Bezerra, é gigantesco. E isso, diferente da CPMF, é algo que incide em cascata e é positivo. É algo que incide em cascata e é muito positivo, porque o que acontece? O trabalho de ONG sensibiliza que vira agente político, seja na esfera pública ou na esfera civil. Esse, então, começa algo que vai inspirando outros e é uma cascata que é um ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso. Então, você vai lá, faz Usina 21, potencializa uma série de outros jovens. Não, você vê, quando você fala isso para mim, cara, eu fico... Cada vez que eu ouço uma coisa dessa, eu fico agradecendo a Deus. Poxa, Deus, fico grato a Deus. Entendeu? Porque é isso, o papel do agente público, o papel do cristão na Arena é esse, é multiplicar isso. E aí, Carlos, o que acontece? No caso específico de Zilda, eu acho que tem mais um detalhe importante, que às vezes é um detalhe que passa despercebido para nós, cristãos, que é o papel apologético de pessoas como essas. Porque o que acontece? Infelizmente, nós caminhamos em direção à sociedade pós-cristã. No mundo setentrional já estamos numa sociedade pós-cristã, né? Mas no Brasil estamos caminhando e a caminhada evangélica nos últimos 3 ou 4 anos acelerou esse rumo ao pós-cristianismo, no qual ser cristão é vilão. E às vezes justificadamente. A sociedade entende uma associação entre cristianismo e vilania, e às vezes isso é justificado. A existência de pessoas como Zilda, de pessoas como Martin Luther King Jr., a simples existência de pessoas assim, é um lembrete para a igreja de que existe uma caminhada mais nobre, um jeito de se caminhar que lembra o nosso Senhor Jesus Cristo, que lembra o que foi o nosso Mestre Jesus Cristo na sua caminhada, de que o ministério de Jesus Cristo foi feito 3 anos em terra, e é importante, caso contrário os evangelistas não teriam relatado, a cruz e a ressurreição importantíssimas, não resta dúvida, mas os evangelistas relatam essa caminhada, e uma caminhada como a de Zilda, lembra a caminhada do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem os pós-cristãos respeitam. Então, de um lado, lembra a igreja de que existe uma caminhada mais nobre e, ao mesmo tempo, fornece ao cristão comum uma experiência de que existe um tipo de cristianismo que vale a pena ser testemunhado para quem é de fora. Porque, às vezes, o cristão comum, ele olha para a caminhada da igreja, ele olha para a própria transformação que Cristo fez na vida dele, ele fala, isso aqui é maravilhoso, eu tenho que compartilhar. Mas ele olha para o testemunho da igreja e ele fala, não, mas isso aqui está incongruente, não está condizendo. Então eu fico com vergonha de dizer que eu sou crente para o cara que é de fora. Famosa, né? É aquela famosa, aquela frase da molecada, né? Jesus é da hora, dura o fã-clube, né? É isso aí. É exatamente essa pegada, né? Viver com os crentes será e na Nova Jerusalém será uma glória. Aqui é outra história. Também tem essa, né? Mas assim, a mera existência de gente como Zilda me faz pensar: não, peraí, existe algo de sublime no tipo de caminhada amorosa de alguém, e de que, como ela, existem muitos outros anônimos, que se você fizer uma força, se eu fizer uma força, a gente lembra de pessoas pequenas Zildinhas, que na verdade é uma pequena Crista. É um cristinho pequeno que esteve aqui com a gente, a Zilda. Existem pessoas do nosso convívio que a gente lembra e a gente fala, não, esse cara, ou essa mulher, ou essa menina, tem Jesus ali. Tem Jesus ali pra caramba, cara. E aí, a importância apologética de pessoas como Zilda
é imensurável. Então, o valor de uma vida como foi a vida dela é o valor de uma vida que reduz morte, é o valor de alguém que celebra a vida além de tudo, né? É o valor de alguém que pratica teologia e, sobretudo, o valor de alguém que fortalece nosso testemunho. A gente está num mundo, aliás, a gente está vivendo um tempo de mundo onde parece que tudo precisa ter um rótulo. Uhum. Tudo precisa ser encaixotado. E, em geral, esse rótulo e esse caixote se enquadram numa bipolaridade. Se você não parece com o que está aqui, logo você é daqui. Mas e se você não for nem daqui nem daqui? Não, você não existe. Porque ou você é daqui ou você é dali. Essa é a lógica tosca do mundo que a gente está vivendo. Eu diria infantiloide do mundo que a gente está vivendo, dessa polarização burra. Fosse hoje, em tudo que é colocado, nessa mania de colocar tudo dentro de caixinha, ela seria seguramente, aliás, é algo que você já deve ter vivido ou está vivendo, é algo que eu estou vivendo de forma cada vez mais intensa, negócio doentio, né? Mas assim, no caso dela, fosse hoje, iam enquadrá-la como uma mulher de esquerda. Muito provavelmente. Muito ao contrário disso, a Zilda tinha posicionamentos completamente diferentes da esquerda. Ela teve conflitos com feministas, por exemplo, por ser claramente contra a legalização do aborto. Ela era radical contra o aborto. Né? E muito embora ela fosse uma mulher de frente, com atuação inovadora, uma mulher que protagonizava, uma mulher com liderança, ela também defendia questões que para a igreja eram caras, como a questão do aborto, que acabou rendendo a ela muitos embates públicos. Né? Agora, te pergunto para provocar, na verdade. Sim. Se ela não era de esquerda, ou se ela não era de direita, ela era de esquerda? Se ela não era de esquerda, como parece, ela era de direita? Uhum. Então, eu acho que essas divisões de esquerda e direita, embora úteis, e de certa maneira inevitáveis, né? Esse espectro de esquerda e direita, para que a gente possa se organizar num mundo tão bagunçado, isso é útil. Mas eu entendo, Carlos, o seguinte: se o seu chamado é para ser um cidadão de uma cidade que nem desse mundo por que você está procurando parâmetros? Não você, que eu vou ser retórico, claro. Né? Mas por que você está procurando você parâmetros desse mundo para tentar se enquadrar como se você fosse um cidadão daqui? Nós somos cidadãos de uma cidade que nós nem mesmo conhecemos ainda, a gente conhece por vislumbre. E no milagre teológico da ressurreição de Jesus, nós somos feitos habitantes e temos saudade de uma cidade que a gente nunca visitou. Tendo saudade dessa cidade que a gente nunca visitou, quando a gente encarna Cristo, que eu creio que é o que Zilda fez, o que acaba acontecendo? A gente traz um pedaço de futuro para o nosso presente. E como eu gosto mais teologicamente de falar, a gente traz um pedaço de espaço da Nova Jerusalém para o nosso topos daqui. E então, o nosso jeito de viver, ao contrário da esquerda e da direita, que são utópicas, anseiam por um lugar que não existe, utópico é um não lugar, anseiam pelo lugar ideal que não existe, um dia vai existir, a gente anseia por um lugar que existe, já, não chegou, mas existe. Nós somos, diferente disso, cristotópicos. Em vez da gente acreditar num não lugar, a gente traz Cristo para o lugar. Quando a gente traz Cristo para o lugar, se a esquerda e a direita não entrarem em parafuso, tem alguma coisa de errado. Porque todas as vezes que Cristo foi trazido para o lugar, a reação é a pessoa entrar em parafuso. Quem está ao redor entra em parafuso no seguinte sentido: eu preciso odiar essa pessoa e ao mesmo tempo o que ele está fazendo é bom. O primeiro século é marcado por isso. E o ministério de Zilda também.
tanto nesse aspecto, no embate dela com feministas, quanto no aspecto do embate dela com aqueles que menosprezavam a mulher, quanto no aspecto Exatamente. da palavra ousada dela em relação a alguns dos nossos coronéis que nós temos no Brasil até hoje. Exatamente. Então, no primeiro século, qual que era o lance? Você lê Atos 2, 42 a 47, depois lê Atos 4, e você vê aquela igreja que tinha tudo em comum e que compartilhava os bens de acordo com a necessidade de cada um, e que por isso crescia na simpatia de todos. Você fala, pô, a igreja está crescendo na simpatia de todos. E aí você vê que essa mesma igreja, ela sofre perseguição, você vê que essa mesma igreja, Jesus prevê que sofreria perseguição e que seria odiada, mas que ao mesmo tempo, mesmo Jesus prevê que ela seria reconhecida pelo amor mútuo que ela teria entre si, e isso na oração sacerdotal, lá em João 17, faria com que quem estivesse de fora desejasse conhecer a Deus. O que é Cristo entrando no lugar? Cristo entrando no lugar é deixando todo mundo em parafuso. Boa. Então, Zilda talvez hoje seria classificada como uma mulher de esquerda, mas eu também não tenho dúvida que causaria um certo desconforto na própria esquerda, como algumas das nossas mulheres cristãs hoje, que as pessoas rotulam como se fossem de esquerda, causam algum desconforto na própria esquerda, que a esquerda tem um pouco de medo de admitir. Ah, ela é dos nossos também? Não, mas não é, mas como é que é e tal? Por quê? Porque é da Nova Jerusalém, cara, é outra pegada. É isso. Além do que, a nossa lealdade transpassa o conceito de esquerda e direita. A nossa lealdade ao reino é muito maior. Aliás, a gente olha para a esquerda e olha para a direita e as critica a partir dos nossos valores do reino. O que for alinhado, seja de lá ou seja de cá, com a baliza, com a diretriz, com a bússola do reino, vamos embora, porque isso, na verdade, as ideologias são secundárias. Eu creio piamente, Vitor, que se a nossa teologia pública contempla apenas uma ideologia e apenas um candidato ou um partido, ela não é teologia pública. Ela é só política. Ela é propaganda. Ela é pior do que política, Carlos. Ela é propaganda. É propaganda. Melhor ainda. É verdade, é propaganda. Propaganda no sentido... e propaganda não no sentido neutro da palavra propaganda. Propaganda no sentido encoraçado Potemkin, propaganda no sentido Goebbels, propaganda nesse sentido. Alguém está perguntando, é até bom, o Robert Diego está perguntando quando que eu critiquei a esquerda. É só dar uma olhadinha nos meus posts todos. O Facebook é até melhor, que tem posts mais completos, mais amplos. Sempre critiquei a esquerda, sempre. Em muitos postulados, especialmente no tocante a questões como corrupção, entre outras coisas, e nas contradições, eu bato sempre. Né? É uma tolice, Eu não sou, lamento dizer a você, mas eu não sou como os extremistas ideológicos que se vestem de religiosos, que se travestem de religiosos para fortalecerem seus extremismos. Desculpa, eu sou daqueles à la Chesterton, sabe? O Chesterton dizia o seguinte, quando os meus amigos conservadores me chamam de progressista e quando os meus amigos progressistas me chamam de conservador, isso é sinal que eu estou em mais perfeita sintonia com a vontade de Deus. Estou exatamente no lugar onde Ele quer que eu esteja. Então, meu velho, desculpa, quando você achar que eu estou de um lado, eu vou estar do outro. Quando você achar que eu estou do outro, eu vou estar de outro. Isso não quer dizer isentão, não. Isso quer dizer o seguinte, que a minha lealdade, as minhas lealdades maiores estão a valores muito mais amplos do que esses que a gente está debatendo aqui, que inclusive esses princípios de direita e esquerda, esses conceitos, da Revolução Francesa, nem fazem mais sentido para o mundo atual. Mas esse era um bom debate para a gente fazer aqui, viu, Vitor? Qualquer hora dessa. Eu vou avançar no lance da Zilda, porque a gente estava falando dessa mulher, que é uma mulher católica, que está numa estrutura católica, em que as mulheres, diferentemente, por exemplo, do espaço protestante, com todas as críticas que a gente possa fazer ao espaço protestante, que é o nosso, né? Mas não tem espaço ministerial, as mulheres católicas. Isso podia ter feito com que a Zilda pudesse ter se revoltado, com que a Zilda pudesse ter saído da igreja, enfim, ou que ela pudesse ser, sabe, anti-igreja. Mas não. A Zilda fica e desenvolve um dos projetos que mais fez diferença na história das crianças pobres nesse país. Saber qual é seu papel é fundamental para produzir esperança, Vitor?
Olha, eu acho que tem um lado nesse sentido, mas eu acho que tem um lado até que, assim, talvez o, o Dietrich Bonhoeffer, que já foi tratado aqui, ele responda a isso de uma maneira boa, quer dizer o seguinte: existem coisas últimas e coisas penúltimas. Então, quando a gente fala de coisas últimas, a gente está falando de ideais, a gente está falando de princípios, a gente está falando daquilo que norteia o nosso jeito de pensar e de agir. Penúltimo é o que dá. Hum. Né? E, num certo sentido, eu acho o seguinte, Carlos, tem coisas que a gente tem que agir com o que dá, com o que nós temos nas mãos. E uma boa parte da nossa própria discussão a respeito de esquerda e de direita, eu acho que tem muito a ver com isso. Porque a gente acaba trabalhando com essas categorias, porque essas categorias são aquilo que dá, é o que a gente tem. A gente não tem nada mais sofisticado que isso, ou melhor do que isso, então a gente trabalha com essas categorias. Mas a gente não deve tratá-las como se fossem categorias últimas. Uhum. Então, é, Uhum. então o que, que acontece? Eu, sinceramente, gostaria de perguntar para a Zilda, na Nova Jerusalém, o que, que ela diria a respeito da ordenação, o que ela diria a respeito do trabalho ministerial, o que ela diria. Mas o que ela tinha em mãos? O que era possível? Com o que estava armado na sociedade de então? O que, que dava para fazer? E aí, o que ela fez é sem paralelos, e aí eu acho que eu vou até mais longe. Né? Eu acho que não dá para a gente comparar o que Zilda Arnes fez no Brasil com nenhuma outra iniciativa em relação à criança. Não dá para comparar, Não, é sem não, paralelos. Não com dá. certeza. Né? Com certeza. E muito provavelmente em escala global, na segunda metade do século XX, a gente tenha dificuldade em encontrar em algum outro lugar do mundo um trabalho com a criança que tenha sido feito como o trabalho da Zilda foi. Concordo com você, concordo. E Muito o que é mais difícil você. paradoxal, né, que é nisso que nisso que estava até a minha provocação, o que é mais paradoxal, numa estrutura onde mulheres não ocupam espaços de liderança e não protagonizam. Nessa estrutura é que a Zilda, a partir da É, sua fé, a partir das suas convicções teológicas, é nessa estrutura, com todas as imperfeições, que ela consegue sinalizar os valores do reino e sinalizar a esperança, né? Sendo exatamente. mulher. Sendo Exatamente. mulher. Às vezes, inclusive, a gente percebe um negócio interessante. Isso é uma coisa que eu admiro muito nos meus irmãos católicos, que é a existência de uma estrutura formal que não impede Hum, que as pessoas possam agir com o apoio dessa estrutura, mesmo que essa estrutura formal tenha uma certa falta de manobrabilidade. Então, o que, que acontece? De fato, a gente não tem ordenação feminina na Igreja Católica, mas é do seio da Igreja Católica que você tem ações de gente como a Madre Teresa, que nós citamos aqui, Irmã Dulce, irmãs carmelitas ao redor do mundo que fazem trabalhos e mais trabalhos importantes de ações humanitárias, missionárias e mais missionárias em santas casas distribuídas ao redor do mundo. Né? Então, embora a gente olhe. E, na verdade, Carlos, eu acho que é assim. A minha percepção é que a nossa fixação com estruturas, e aí eu vou olhar para o meu campo aqui, né, evangélico. Eu acho que nós evangélicos temos uma fixação com as estruturas, talvez por não tê-las tão formais quanto os católicos, e isso acaba permitindo que a gente crie estruturas e dobre estruturas para submetê-las aos nossos desejos de poder. E então, em virtude disso, queria acrescentar para o teu raciocínio uma provocação. Porque eu faço a pergunta sobre faço a própria crítica no sentido do quanto ela pode ser, na pergunta, do quanto pode ser contraditório e positivo, né? Uma mulher como a Zilda nesse espaço católico, o qual eu também compreendo como irmãos,
Tenho muitos irmãos católicos, muitos parceiros, companheiros de luta, gente com quem aprendi muito de teologia, especialmente com relação ao pobre, especialmente com relação ao refugiado, ao estrangeiro, ao imigrante, enfim, no trabalho e na luta contra o trabalho escravo. Cara, muita gente. Aliás, eles vão estar por aqui. Procuro fazê-la da forma mais isenta possível, se é que é possível, se é que dá. Mas o outro lado, invertendo, já que a gente tocou nisso e já que você está falando de estrutura, uma pergunta para ouvir a tua opinião pessoal. Por que é que as igrejas evangélicas nunca conseguiram ter um programa parecido com o modelo da Pastoral da Criança? Eu acho que a gente nunca teve uma gestora tão brilhante quanto Zilda. Então, tem um lado aí que é o lado da gestora. Ponto. Segundo, a nossa teologia predominante, ela inibe qualquer missiologia que coloque dentro de si algo que não seja proclamação. O que me leva a pensar que existe uma missiologia evangélica que é paradoxal. Porque se o foco da sua missiologia é proclamação, mas não existe na sua missiologia uma preocupação de transformação da realidade, você proclama o quê, afinal de contas? Né? Mas existe uma tentativa de sufoco teológico toda vez que surge uma missiologia que tenha no seu bojo algum tipo de preocupação central com transformação de realidade. Né? Então nós temos aí duas questões. Nós temos, por exemplo, mobilizações enormes no ambiente interdenominacional, como, por exemplo, o movimento Desperta Débora. Alcança milhares de mulheres no Brasil inteiro e tem benefícios absurdos. Eu sou fã do ministério, também. Acho fantástico. Também. Né? Ou seja, existe capilarização. Se uma capilarização dessas proporções é utilizada mais ou menos com a mesma intencionalidade que Zilda usou, poderia ter um impacto similar num ambiente evangélico. Vitor, imagina se as marchas que são feitas... quer dizer, dizem que são feitas para Jesus. Imagina se essas marchas mobilizassem milhões de cristãos na direção, por exemplo, dos espaços mais distantes da cidade. Sim. Das periferias da cidade. Hoje nós vamos marchar para Jesus e por isso a gente vai marchar para a periferia. E marchar para a periferia significa hoje a gente vai adorar a Deus servindo as pessoas, com grandes mutirões de saúde, mutirões de acolhimento, mutirões de atendimento, sabe? Você imagina o impacto disso. E eu estou falando só de uma coisa, vamos dizer assim, absolutamente pontual. Mas uma mobilização dessa, que pudesse, por exemplo, olha, hoje nós vamos utilizar essa marcha e despertar uma campanha pela paz, contra a violência no país. Né? Nós vamos usar as comunidades evangélicas como espaço de disseminação da cultura da paz, como foi lá, como aconteceu em Boston, na década de 90, com o Boston Miracle, que as comunidades se organizaram na periferia e diminuíram os índices de violência em lugares onde nenhuma política pública funcionou, praticamente zero. Eu conheci o pastor que coordenou isso lá. Então, assim, você tem inúmeras possibilidades, mas a gente, infelizmente, ainda não consegue. Né? Talvez, não sei, talvez questões teológicas, culturais. Eu entendo, Carlos, o seguinte, eu fico com o Walter Brueggemann, que é um teólogo do Antigo Testamento importante, quando ele fala a respeito de profecia, ele diz o seguinte: conservadores colocam o profeta muito no papel da pessoa que prevê a esperança que vem, prevê o futuro da esperança que vem, enquanto progressistas colocam o profeta muito no papel de quem faz a justiça social. Eu fico com o Walter Brueggemann, que é justamente alguém que percebe, ele fala o seguinte: quando na verdade o profeta
ele está nos ensinando a enxergar a realidade de uma maneira alternativa, moldada pelo futuro que vem e que traz consequências para o presente observado. Boa. Por que você enxerga a realidade de um jeito diferente? Porque Cristo te alcançou, é o papel da proclamação, tem que ter. Porque Cristo te alcançou, te transformou, bagunçou a sua vida, mexeu com o teu interior. Frase do Shane Claiborne em 2011, no Usina 21. Que é o seguinte, eu tô cansado de ver história de gente que tá com a vida bagunçada, Cristo chega e a vida do cara fica tudo bonitinha. Eu quero ver mais gente que a vida tava bonitinha, Cristo chegou e a vida ficou de pernas pro ar. O Shane adora falar isso. Mas aí o que eu estou dizendo é justamente isso. Por que a gente teve essa vida chacoalhada por Jesus, que é uma experiência transcendental, que é uma experiência de futuro, que você olha e fala, isso é maravilhoso? Isso tem que ter repercussões no presente que a gente vive e na maneira como a gente enxerga esse presente. Ótima colocação. Aliás, boa lembrança do Walter Brueggemann. Putz, não acredito. Tá piscando já o Passar rápido, tempo. hein? Cara, se você pudesse, em 1 minuto, mas daí a gente vira. Se der, porque tá piscando. Se a Zilda estivesse entre nós, qual seria, hoje, a fala da Zilda para o Brasil, para os governantes brasileiros? Busquem amar uns aos outros. Busquem unidade. Parem de dividir o Brasil. A gente precisa amar mais, e a gente precisa estar mais unido, a gente precisa saber que dividir as pessoas e colocá-las umas contra as outras não é solução de nada. A Zilda Arnes ela tinha uma articulação muito boa com a imprensa, né? Ela também era muito eficiente nisso. Muito, né? Sabia os momentos que ela devia falar, que era importante ela falar, opinar, sabia os momentos de recuar, de fazer ações mais de retaguarda, né? E muitas ações dela, ela fazia questão, inclusive, de não divulgar. A presença dela no Haiti acabou sendo divulgada amplamente por causa da morte dela. Sim. Ela não tinha trabalhado tanta divulgação do fato dela estar lá, né? Vitor, fala pra gente, quem foi essa mulher que sai do seu conforto, sai da segurança familiar, vai para um dos países mais pobres do mundo ajudar famílias pobres haitianas? O que ela fazia lá em 2010, quando veio aquele terremoto e acabou ceifando a vida dela? Então, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho do que é o contexto do Haiti, porque, assim, alguns anos atrás, só para ilustrar um pouco do que eu acho que às vezes a gente pensa no Brasil a respeito desses países, alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, o atual presidente americano disse que os Estados Unidos tinham que parar de receber gente desses países não vou falar a palavra que ele usou. Porque mais da metade do que ele fala não dá para repetir, né? É palavrão, ou seja, né? porque é irracional ou porque são palavras que não merecem ser pronunciadas. Então, a gente precisa parar de receber gente de países de blá, 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 como Haiti, e citou mais 2 ou 3. Quando ele falou isso, né, e precisamos começar a receber mais imigrantes da Suécia, da Finlândia e tal. Ele ainda completou dizendo que a gente precisa receber mais imigrantes da Suécia, da Finlândia, etc. Quando ele falou isso, ele botou na mesma bolsa uma série de países miseráveis. Só que o que acontece é o seguinte, o Haiti é um país miserável diferente da maioria dos países que a gente conhece. Por quê? Porque o Haiti, além dos problemas comuns a todo o Caribe, toda a região do Caribe, problemas de pobreza comuns a toda a região do Caribe, as instabilidades políticas, o alto índice de analfabetismo, o problema crônico de desnutrição, desidratação, diarreia, etc.
Lá, o problema de saneamento básico, ele é um problema que é agravado por coisas que nós não temos no Brasil e o resto do Caribe experimenta de uma maneira diferente. Por quê? Porque lá você tem furacões ano sim, ano não, às vezes anos seguidos. Então, o furacão passa por ali, leva tudo. E quando ele bate aqui na Flórida, o que acontece? Pô, você tem um dinheiro muito grande para conseguir reconstruir o que foi destruído, e aquilo que está construído e resiste é feito para ser construído contra esses ventos de velocidade de furacão categoria 3, categoria 4, etc. 4 para cima já começa a complicar até para a Flórida. Mas aí o que acontece? O Haiti toda hora está passando o furacão ali, toda hora. E, de quebra, de vez em quando tem um terremoto. O furacão, diferente do terremoto, ele avisa que vai passar. Mata menos gente por causa disso. Mas o problema de infraestrutura que ele deixa segue lá. Então, você monta uma infraestrutura, você aloca recursos e você tenta trazer dinheiro internacional para resolver a situação em países como o Haiti, ano após ano, e ano após ano você tem esse problema de ter que remontar a estrutura. Então, você pega dinheiro no Banco Mundial, você pega dinheiro no FMI, você tem instituições de caridade das mais variadas, Estados Unidos mesmo, bota muito dinheiro no Haiti, mas ano após ano você tem esse problema. O testemunho desse problema é que você pega Porto Rico, que é território norte-americano, é quase como se fosse o 51º estado. Eles têm senador no Senado americano, eles têm um governador, que é um governador americano, etc. Não, senador não tem, mentira, eu errei aqui. Não, senador eles não têm. Isso é uma coisa que eles brigam para ter. Mas eles têm quase tudo que um estado americano teria, e eles têm uma dificuldade de infraestrutura absurda pelos mesmos motivos. Então, mesmo sendo quase um estado norte-americano, eles têm esses problemas de estrutura, e o Haiti é isso amplificado. Então, quando Zilda chega lá, chegar no Haiti para qualquer missão humanitária é se deparar com uma grande frustração. É diferente de você chegar e falar, não, eu vou para uma cidade pobre do interior de São Paulo, gente. Assim, mas o que eu estou querendo dizer é tudo aquilo que a gente enxerga muito distante, muito de longe a respeito das misérias de cada um dos países, se a gente não geolocalizar, se a gente não particularizar, a gente nunca vai entender a gravidade, qual é o tamanho, qual é a extensão e qual é a possibilidade de fato resolver algumas das coisas. Então, o que acontece? Qual que é a genialidade do trabalho da Zilda? A genialidade do trabalho da Zilda é que não precisa de infraestrutura, ou precisa de pouca. Então, Zilda trabalha com informação e solidariedade. E aproveita as redes de informação e solidariedade que já estão postas na sociedade para reduzir índices de mortalidade. Então, vai diminuir analfabetismo, vai fazer a questão do soro caseiro, vai blá, blá, né? Então, quando você olha para o tipo de pobreza do Haiti, você fala assim, do tipo de miséria do Haiti, você fala, faz todo sentido do mundo o trabalho de alguém como Zilda Arnes nesse lugar. Não que não precise da infraestrutura, muito pelo contrário, a infraestrutura é super necessária. Aliás, é por causa da infraestrutura que Porto Rico consegue ser um pouco melhor que o resto. Né? Mas a infraestrutura é super necessária. Mas, uma vez que é super difícil fazer com que a infraestrutura aconteça, uma vez que você tem essas dificuldades incomensuráveis, quando você olha para o tipo de problema que tem ali e o tipo de trabalho que a Zilda faz, você fala, putz, isso daqui fecha muito bem. Eu imagino que essa percepção tenha sido aquilo que norteou a Pastoral da Criança para entender que a Pastoral da Criança precisava iniciar um trabalho ali em Porto Príncipe. Bom, bora lá. Chegou o momento do pinga-fogo. Eu vou até abrir aqui os comentários para o pessoal participar também. Vou abrir para o pessoal participar também. E aí, eu não sei se você já acompanhou alguma live das que eu faço aqui.
Então você já sabe como é que funciona o pinga-fogo. É papum. A gente troca a bola, claro, não é monossilábico, né? Não é aquela coisa, solta uma palavra, mas também não dá para fazer um raciocínio super mais complexo, a não ser que demande. E aí, quando for assim, eu te pergunto, te provoco por quê e tal. Mas o melhor resultado do pinga-fogo a gente tem quando a gente consegue interagir o maior número possível de vezes, inclusive com quem tá conosco aqui. Pessoal, hora de mandar um aviãozinho para seu amigo, para sua amiga. Hora de fazer um print, colocar nas stories. Agora é a hora, bora lá. Vitor Fontana hoje falando sobre o legado de Zilda Arnes, a mulher que mudou o Brasil através da Pastoral da Criança. A brasileira indicada 3 vezes ao Nobel da Paz. Vitor, o maior legado de Zilda Arnes é? Reduzir a mortalidade infantil brasileira, sem sombra de dúvida. Se tivéssemos um exército de Zildas espalhado pelo mundo inteiro, ele seria? Eu não sei se ele seria um exército. O que seria? Olha, eu acho que seria uma grande igreja. Eu acho que seria uma grande igreja, eu acho que seria um movimento missionário. Zilda Arnes, mártir, heroína ou simplesmente necessária? Simplesmente necessária. Simplesmente necessária. Mas mártir no sentido grego, sem sombra de dúvida. Testemunha de Jesus Cristo em tudo que fez. Dom Paulo Evaristo Arnes, para Zilda, era? Amor puro, como ela tinha por todo mundo que era próximo dela. 13 filhos, 9 professores, 2 engenheiros, uma médica e um agricultor. Que papel os pais de Zilda tiveram na vida dela, que era a 12ª filha da família? Se a gente pensar que esses pais produziram uma pessoa, né, educaram uma pessoa com esse nível de compreensão do amor de Cristo, eu acredito que o maior papel desses pais possivelmente foi de evangelistas. A Clarice Ferro está perguntando se Ícones da Esperança é tema de algum livro. Não que eu saiba. Pode até ser que tenha algum livro, mas não que eu saiba. Na verdade, é um nome Ou pode se tornar, de repente. Entendeu? Pode se tornar também. Até porque não sei se você sabe, cara, eu nem te falei isso. Mas eu estou trabalhando o material e eu estou compilando o material das lives para fazer um livro aí pós-pandemia. Impressões e sentimentos e tal, e testemunhos, enfim, sobre a pandemia. Vamos ver se dá. Já estão falando, você não vai escrever? Ok, ela entendeu. Pode ser, ainda não está definido qual o caminho, mas eu estou compilando o material. Quem sabe? Esse pode ser um bom caminho. Dom Helder Câmara ou Dom Paulo Evaristo Arnes? Eu tenho que escolher um, pô? Eu acho o Helder Câmara. Daqui pra frente. Esquece, não tem moleza. Eu acho o Helder Câmara mais simpático. Acho a figura do Dom Helder mais simpática. Por eficiência no combate à miséria, governos ou ONGs? ONGs. Sem sombra de dúvida, ONGs. Ativismo social ou atividade solidária? De novo, tem que escolher? Eu vou dizer atividade solidária, mas Black Lives Matter, ok? Os melhores ativistas sociais são aqueles que estão engajados em atividade solidária. Solidariedade é? Enxergar que Cristo está em quem sente sede, enxergar que Cristo está em quem pede um pouco de comida, enxergar que Cristo está em quem está doente e que toda vez que nós servimos a cada um desses,
estamos encontrando a Cristo ali. O voluntariado é? No nosso caso, como cristãos, voluntariado é entender o Evangelho. O Evangelho me alcança e voluntariamente eu me torno escravo de Cristo. Eu falo, me diz o que eu tenho que fazer que eu faço. É o único escravo é o único escravo que é voluntário, é o que é escravo de Cristo. Interessante que o trabalho da Zilda Arnes estava focado na criança e no idoso. Criança e idoso são? Criança e idoso são aquilo que mais parece com Jesus na nossa humanidade, na nossa vida tão na nossa vida tão curta. A criança e o idoso são aquilo que mais parece com Jesus. A criança, por ser criança e o reino ser delas, e o idoso, que a gente deveria escutar um pouquinho mais, que entendeu mais do que a vida. O Frank está perguntando, tá te falando. Uma palavra para definir Zilda Arnes. Ternura. O que é pior no Brasil? Subnutrição infantil, desnutrição, ou obesidade infantil? No Brasil, eu não tenho dados sobre isso. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar com dados, mas eu tenho a impressão que a desnutrição ainda é um mal pior. No Brasil, ainda é um mal pior. Ação social precisa mais de dinheiro ou mais de vontade? Na minha opinião, precisa mais de inteligência. Tá? Mas, entre as duas coisas, com vontade se consegue dinheiro. Nem sempre com dinheiro se consegue vontade. Então, vontade... De boas intenções, o inferno está cheio, diz o provérbio. Isso significa que? Não sei se isso significa alguma coisa. Não sei se isso significa alguma coisa. Eu acho que de boas intenções nascem grandes ideias que, se bem implementadas, pessoas vivem mais, entendeu? Menos gente morre por motivo estúpido. Então, queira ter boas intenções. Boas intenções são boas. O que falta mais para a gente avançar na agenda do saneamento básico? Gerência ou prioridade? Eu acho que prioridade. Nesse caso, dinheiro é importante. Saneamento básico, a gente teve um problema agora de corte de orçamento, que aparentemente as metas que a gente tinha de saneamento básico para o Brasil para 2030 foram para o espaço por causa de corte. Quando você corta a verba no saneamento, isso significa gente morrendo. A Dida está te perguntando, você vê alguém que se pareça com a Zilda hoje? Vejo bastante gente, uma legião de anônimos, um monte de anônimos. Mas, se você for dar uma olhadinha nos líderes que têm surgido aqui nos Estados Unidos dentro do movimento Black Lives Matter, é aquilo que eu estava dizendo. Os melhores ativistas sociais são aqueles engajados em atividade solidária. São pessoas que já têm um histórico de atividade solidária, só que ninguém estava sabendo muito bem. E aí, de repente, eles entram no contexto de ativismo social e isso os propala publicamente. O Shane Claiborne, eu acho um cara parecido. Com certeza. Ele é talvez aí... Não, com certeza. Ele é a voz cristã mais audível. Eu acho que ele, o William Barber... nos Estados Unidos contra a pena de morte, por exemplo. Ele, o William Barber Jr. Ah, sim, o William Barber também os dois diferentes, né? O William mais pastorzão, claro, sim. Pastorzão com cara ativista, mas o Shane é um ativista, um militante de rua mesmo, né? Um cara que mora na comunidade, que se envolve com as questões da comunidade, desde a questão da moradia até... Enfim. O meu amigo Paulo, lá de Salvador, está perguntando, se a Zilda estivesse viva hoje, o que ela estaria fazendo agora? Nesse exato momento? Eu acho que nesse tempo, né, que a gente está vivendo. Nesse tempo aqui agora, certamente ela estaria engajada na campanha contra a desinformação
relativa à pandemia. Isso para mim não resta dúvida que ela estaria em grande medida engajada contra a desinformação nessa pandemia como médica e sanitarista que ela foi. Você acha que a Zilda, você acha que a Zilda estaria defendendo a cloroquina? É óbvio que não. Quer dizer, eu não sei se é tão óbvio para todo mundo, vai. Deixa eu ser um pouco mais generoso com as pessoas. Deixa eu ser mais generoso com as pessoas. Não é óbvio para todo mundo. Eu sei que existem algumas questões em relação à cloroquina e hidroxicloroquina que, para quem não é iniciado em ciência, às vezes é um pouquinho difícil de entender o porquê que se insiste que a cloroquina não tem eficácia contra a Covid-19. Mas está mais do que mostrado por meio do... Essa exige uma coisa mais longa, viu? Desculpa. Fica à vontade, fica à vontade. Desculpa, Cláudio. Aqui o Mas convidado assim, manda, velho. mas assim, a questão da cloroquina e hidroxicloroquina, quando a gente que são os testes válidos, que tem duplo cego, randomização, grupo de controle, para quê? Para você diminuir os problemas de efeito placebo ou de falsa correlação entre fatos e tal. Quando você vai para esses testes, está mostrado que cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de Covid-19, infelizmente, eu gostaria que funcionasse, mas infelizmente não funciona. Em frente. Ter a mãe como beneficiária de programas sociais é? Ter a mãe como beneficiária de programas sociais? Olha, não sei te dizer, mas assim, se esses programas sociais são necessários, é bom. Ó, o pessoal quer discutir a cloroquina. Deixa eu falar para vocês. A Covid será tema de outra live. Fiquem em paz. Eu prometo para vocês, eu estou em conversas com um amigo médico que está na linha de frente do enfrentamento à Covid, é um dos principais médicos hoje gerenciando os programas de enfrentamento no país, e ele está para confirmar comigo. Também conversei com o ex-ministro Mandetta, que também está para confirmar uma data, está todo atrapalhado nas agendas, mas se Deus quiser a gente vai fazer uma live sobre a Covid, vai ser bem legal, vai ser bem legal. Papel da família, aliás, a gente não falou disso, né? Porque a Zilda, um dos legados da Zilda é redescobrir esse papel da família no enfrentamento das doenças e na promoção da saúde, né? O papel da família na saúde a partir daquilo que pensava a Zilda Arnes? É fundamental, é a base de tudo. É como você elimina as doenças de fácil prevenção, que muitas vezes são muito mortais. Né? Muitas das doenças muito letais são de fácil prevenção. Por meio da família você consegue evitar essas doenças, prevenir essas doenças. É profilático, se fosse falar em uma palavra. A Thelma está insistindo. Thelma, deixa eu falar para você. Eu não vou entrevistar ninguém que é a favor da cloroquina, porque eu sou médico, eu tenho colegas médicos que atuam na linha de frente na pandemia, e eu estou cientificamente embasado e absolutamente convencido que nem cloroquina, nem tubaína. Eu gostaria muito que a cloroquina funcionasse de verdade, gostaria muito, mas ela, medicamente, não há nenhum respaldo mundial científico nessa direção. E aí eu não vou ficar politizando a ciência, ideologizando o remédio, porque isso não faz o menor sentido. O nosso adversário, o nosso inimigo é o vírus, é a Covid-19. É contra ele que a gente tem que lutar em busca de uma vacina, em busca do melhor tratamento. Enfim, esse é o caminho do qual eu estou absolutamente convencido. Aliás, eu acho que o grande prejuízo que a gente está vivendo, o Brasil vai chegar essa semana, lamentavelmente, e a gente vem fazendo alertas nessa direção há muito tempo. Nós vamos chegar à marca de 100 mil mortos. 100 mil mortos. E nós estamos chegando a essa marca, sem dúvida nenhuma, pela infantilidade, pela imaturidade, pela incapacidade gerencial das nossas lideranças políticas e, inclusive, de poderem se sentar e encontrar caminhos consensuais, ouvindo a ciência, para que o país pudesse avançar. O resultado dessa disputa política, o resultado de se ideologizar uma pandemia é
nós já passamos de 93 mil mortos e ultrapassaremos a marca triste da tragédia de 100 mil mortos. Então é importante a gente ter clareza, a gente ter sensibilidade, a gente ter responsabilidade, e o tema definitivamente não é esse. O tema não é OMS, cloroquina. Eu só fiz uma provocação ao Vitor, fazendo um exercício aqui de futurologia, de como se comportaria a doutora Zilda Arnes, que também, como eu, era médica e trabalhava com saúde pública, trabalhava na proteção da vida das crianças, tinha responsabilidade, não é com politicagem e com ideologia, tinha responsabilidade com vidas. E aí o meu editorial, a minha responsabilidade é essa. Vamos em frente. A gente falou do papel da família na saúde, né? Ser voluntário sem ser espontâneo é? Ser voluntário sem ser espontâneo não é ser voluntário, né? É ser involuntário. Ação necessária para manter as crianças bem nutridas no Brasil é? Opinião pura, tá? O Programa de Renda Básica Universal. A Zilda, que fazia tudo pelas crianças, gastava 86 centavos por criança. O número, como você sabe, sempre foi motivo de questionamento da imprensa. Ela fazia muito com pouco, ou o que a gente tem de fato é poucos fazendo muito? Nós temos poucos fazendo muito, embora ela fizesse muito com pouco, mas isso precisa ser contextualizado, e eu vou falar isso muito rapidamente. Embora a Zilda tenha promovido uma evolução absurda em relação à mortalidade infantil, a ação de Zilda Arnes não é uma ação holística, abrangente, que tratava de todas as necessidades de uma criança. E para tratar de todas as necessidades de uma criança, para que ela cresça e se bem estabeleça na sociedade, e que, para quem só pensa em economia, e que essa criança possa virar capital humano e capital intelectual, para conseguir fazer com que a economia seja competitiva, melhorar os jogadores do jogo, e não apenas as regras do jogo, para que isso aconteça, precisa de investimento financeiro. É só você olhar para os países em que existem os melhores índices no PISA, nos rankings de educação, e ver o quanto é investido em educação por criança. Aí a gente começa a conversar. O papel da igreja no combate à miséria é? Instigar e não criar barreiras à generosidade. Vitão, infelizmente, papo ótimo. Que boa lembrança, o legado dela. E que oportunidade bacana da gente poder estar junto, matar saudade, aproximar as distâncias nesse tempo, né? Sim, sem dúvida. Se aproximando. E queria finalizar. O meu jargão aqui no final é sempre que a gente nunca termina de um jeito igual. Sim. E a gente sabe que a Zilda Arnes, quando faleceu, pouquinho antes dela morrer, ela tinha feito uma palestra para cerca de 150 pessoas. Sim. E ela tinha já acabado a fala dela, né, e estava conversando com um sacerdote, e que inclusive queria mais informações sobre o trabalho da Pastoral da Criança, quando veio o tremor de terra e acabou destruindo a estrutura do lugar onde ela estava, e ela acabou falecendo. Você podia partilhar um trecho do discurso dela, dessa palestra naquele dia, para a gente finalizar com esse resgate histórico e com esse desafio espiritual dela? Pouco antes de atender esse sacerdote, Zilda Arnes falava essas palavras no interior de um templo católico. Ela dizia o seguinte:
Sabemos que a força propulsora da transformação social está na prática do maior de todos os mandamentos da lei de Deus, o amor, expressado na solidariedade fraterna, capaz de mover montanhas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso significa trabalhar pela inclusão social, fruto da justiça, significa não ter preconceitos, aplicar nossos melhores talentos em favor da vida plena, prioritariamente daqueles que mais necessitam, somar esforços para alcançar os objetivos, servir com humildade e misericórdia, sem perder a própria identidade. Cremos que esta transformação social exige um investimento máximo de esforços para o desenvolvimento integral das crianças. Esse desenvolvimento começa quando a criança se encontra ainda no ventre sagrado de sua mãe. As crianças, quando estão bem cuidadas, são sementes de paz e esperança. Não existe ser humano perfeito, mais justo, mais solidário e sem preconceitos do que as crianças. Como os pássaros que cuidam dos seus filhos ao fazer um ninho no alto das árvores e nas montanhas, longe de predadores, ameaças e perigos, e mais perto de Deus, devemos cuidar de nossos filhos como um bem sagrado, promover o respeito a seus direitos e protegê-los. Uau, uau. Cuidar dos nossos filhos como um bem sagrado, desde o ventre, desde o início da vida. Sensacional, sensacional. Que mulher, cara, que legado de espiritualidade, que exemplo cristão, que desafio para todos nós a gente poder ainda ouvir as palavras dela e poder vocalizar. E não apenas vocalizar o que ela dizia, mas podermos ser a expressão e os braços de Deus como ela era nesse momento. Aliás, a gente vive um momento semelhante, guardadas todas as proporções, né? Ela vivia o momento de terremoto e a miséria profunda no Haiti, e nós vivemos esse momento da pandemia. Que é exemplo da doutora Zilda, a médica que mudou a história das crianças no Brasil, que derrubou os índices de mortalidade infantil no país, que é exemplo dela. Nós possamos ser cristãos e cristãs, gente de fé, que semeia, que espalha, que promove e que garante a vida. Que Deus nos ajude. Vitor, obrigado por nos lembrar de tudo isso. Obrigado por se dispor, obrigado por estar aqui junto, obrigado por compartilhar tanta coisa incrível, obrigado por nos provocar a insights espirituais. Obrigado de verdade, velho, de coração. Eu agradeço pelo convite. Carlos, assim, eu agradeço muito pelo convite, assim, para mim é inspirador poder falar dessa mulher. Então, assim, é um privilégio, é gostoso para mim. Falar dela é um negócio, assim, realmente inspirador. E falar com você, cara, assim, de verdade, para mim é muito, muito, muito bom. É algo que enche o meu coração, é algo que eu olho para trás e falo, olha, algumas das dores valeram a pena, esse caminho trilhado até aqui foi bom de ser trilhado. Bom demais te ouvir, está contigo, velho. Pessoal, obrigado por vocês também, obrigado por estarem com a gente até agora. Obrigadão, um beijo para todo mundo. Lembrando que a live fica gravada, meu canal é o youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Se você não gravou, tá no link da minha bio, aqui no meu perfil do Instagram. Só ir lá, inscreva-se no meu canal, porque tem o sininho lá e vai te dando informações também, porque todos os dias a gente traz um conteúdo novo. E a gente está formatando, está tentando dar conta de formatar essas lives. E nós vamos lançar em séries numa pegada nova. Aí nós vamos editá-las, formatá-las em formato de podcast. Então, papos como esse, você vai ter oportunidade de poder ouvir de um outro jeito, numa outra dinâmica, mas sem dúvida nenhuma, com esses conteúdos incríveis, com os mesmos conteúdos incríveis que os nossos convidados e as nossas convidadas trouxeram aqui pra gente. Obrigado, Vitão, e obrigado a vocês. É por vocês que a gente tem se esmerado em trazer o melhor desses testemunhais, dessas histórias e desses legados. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amanhã, Gilberto Araújo. E o próximo Ícones da Esperança é quinta-feira. Desmond Tutu. É isso aí. Outro cristão, Nobel da Paz. Esse é para arrasar. Beijo para vocês. Beijo, Vitão. Se cuida. Deus abençoe.